Fala nação! Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal, pois seu simples gesto estará ajudando demais o desenvolvimento do nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos! Compartilhe esse vídeo nação para que ele alcance o máximo de flamenguistas possíveis. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, chegou o momento tão esperado. Pela primeira vez o encontro Mauro César e Vampeta. Você quer marcar um jantar pra mim com o Não, mas a gente pode fazer o jantar também. A gente pode fazer o jantar também. Quer Eu já fazer um convidei. jantarzinho? Tem umas permutas aí, né? Paris 6, Vamos quer? levar todo mundo aí pra comer. Já Agora, convidei. Esse tá indo na Ó. marca também lá? Hã? Esse tá indo na marca? eu vou com ele. Às vezes ele me convida, eu vou. Agora, você falou e criou aí tumulto nas redes sociais. É o Flamimimi lá, todo mundo aí. Você falou que o Pedro precisava tumultuar no Flamengo. Não, quando eu falo tumultuar, é ele questionar, porque o Pedro é um... Pô, aonde imagine o Pedro jogando com o Dudu e com o Rafael Veiga. É isso que eu tô falando assim. O Pedro encaixando com o Renato Augusto e com o William. Aí eu falo assim, como é que o Pedro aceita ficar no banco por tanto tempo? Eu não sei se tá ganhando bem, o Rio de Janeiro, eu sei, tem o Cristo Redentor, tem as praias, tem tudo. Agora, um cara que era pra estar na Copa do Mundo, que o Pedro foi o primeiro convocado deles tudo. Não foi Bruno Henrique, não foi Gabigol, não foi Everton Ribeiro, não foi o Dudu. E o Pedro aí se lesiona, perdeu espaço, e eu tô vendo o Matheus Cunha, que eu acho que não é melhor que o Pedro, Ah, não é mesmo. indo pra uma Copa do Mundo. É isso que eu tô falando. O Pedro aceitar isso tudo passivamente. Ah, velho, vai ter que escalar 12. Ah, não pode jogar Gabigol e Pedro, mas pode jogar Léo Natel e Mosquito no ataque do Corinthians. Os bons, pra mim, tem que estar sempre jogando. Mas como é que você vai encaixar o treinador ganhar 1,5 milha pra Ele isso? que se vire. Ele que se vire. Ah, fica muita gente lá, não volta pra marcar. Meu irmão, você paga pra isso, dê um jeito. Porque o Zagallo deu um jeito de 70. Agora, aí o Mauro César fez uma postagem no Twitter. Cadê ele? Deixa eu ver, eu não tenho Twitter, Com não. relação... Mauro, não mexe comigo não, que eu ainda assino no Audax. Vamos mandar com o Paulo Pedro, hein? Audax do Vampeta. Vamos mandar com o Paulo Pedro pro Audax. Olha aí. É pra arrumar tudo. É pra arrumar tumulto? Atenção, atletas do Audax. Tá aí o conselho do Vampeta para o caso de alguém lhes apresentar a proposta que interesse. Mas lembrem-se, contratos assinados em vigor têm cláusulas e multas rescisórias. Não finjam que jogam se lhe pagam. Não seria. Sabe o que eu quero? Pô, isso aí tudo certo. Eu queria que tivesse uns 10 lá pra ser vendido pra arrumar um tumulto que o dinheiro entrar pra nós. Os caras querem ficar lá. Tô louco pra que tenha um tumulto pra ser vendido. Eu sou o primeiro a assinar. Não tem Entra ninguém. grana, né, mano? Pô, aquele entrou do Bruno E, ó, Guimarães. o Que coisa pessoal tá linda. pedindo agora para eu chamar o seu trecho. Por favor, podem colocar aí. Bora, Pedro. Vamos. Você, então, no lugar do Pedro, nesse momento. Pensaria em conquistas. Quê? E conquistas. Tá bom. O que você Mas faria? por quê? Você tem Palmeiras e Flamengo. O que você faria? Eu sou Pedro? É. Área. Quê? Área, vem pro Flamengo, vem pro Palmeiras. Você vai pro Palmeiras? Amo tumulto e vou pro Palmeiras. Tumulto e vou embora. Banco não. Craque não pode ficar em banco. Jogador bom não fica em banco. Ó, o Mauro... O eu banco até- é pra ruim, cara. Eu venho acompanhando, o Mauro postou, né, o Chelsea. No final tem- de semana, ironicamente, eu postei várias escalações no Twitter. A última que eu li foi você falando dos jogadores que estão voltando da Ucrânia. Dos né? vários jogadores que assim que saíram as escalações, Napoli, Mertens, maior artilheiro da história do Napoli, né? Reserva. Segue na reserva, um tempão. No banco de novo, um jogo contra a Lazio no final de semana. Barcelona, Depay, reserva. Dembélé, reserva. Jogador caríssimo, tudo reserva. Chelsea, vários caras na Lukaku reserva também. começou na Lukaku, reserva. Então, assim, isso é a coisa mais comum do mundo. O Liverpool tinha um trio, né? Salah, Mané e Firmino. Hoje é um quinteto, que tem o Jota e tem o Luiz Dias. Final Dias chegou muito bem, jogou né? Luiz Dias. Jota no banco, Firmino não ficou nem no banco. Mas ficaria no banco, não seria titular. O Nilson acabou de falar sobre elenco. O Flamengo trabalhou para ter elenco. O Corinthians não trabalhou para ter elenco. O Corinthians trabalhou para ter dívida. E ainda assim tem um elenco melhor do que poderia ter, ou deveria ter. Vai ficar aumentando a dívida dele e o presidente vai ficar discursando ali para a torcida, para a ala da torcida que quer acreditar nesse modelo de gestão. O Flamengo tem hoje esse luxo do Pedro poder ser reserva, embora ele não seja tão reserva como dizem. Houve uma distorção. Você falou um negócio da minutagem aqui que eu Houve moro. uma distorção no Foi por causa disso aí que ele falou. Que partiu de setores da imprensa que cobre o Palmeiras, alguns jornalistas bairristas, clubistas, que não fazem bem o seu trabalho, né? Até jornalistas que aparecem com camisa com coração verde lá, fazendo boletim lá de Abu Dhabi, matérias imundas,
essa é a palavra que eu encontro, distorcendo a realidade. Primeiro, o Pedro jogou 34 jogos no Brasileiro de 2020, quando ele foi campeão brasileiro. Jogou 24 jogos no Brasileiro passado, quando ele operou o joelho, por isso ele não jogou mais partidas. Se você pegar o tempo do Pedro jogando no último Brasileiro, apesar da lesão, ele jogou um pouquinho menos que o Keno. Ninguém fala que o Keno tem que sair do Atlético. O Keno foi decisivo para o título do Galo. Alguém fala que o Keno tem que sair? Não, ninguém fala. Porque não vai dar ibope como falar do Pedro. Ele jogou 37 minutos a menos que o Keno, eu acho. É uma diferença muito pequena, muito pequena. Né? O Dudu jogou o mesmo número de minutos do Gabigol, por exemplo. E o Gabigol ficou fora de vários jogos. Por quê? Porque foi convocado e tudo mais. Então o Dudu não jogou tantos minutos assim, muito menos que o Hulk. Alguém fala que o Dudu tem que sair do Palmeiras porque não jogou tantos minutos. Então, assim, escolheram o quê? Vamos falar do Flamengo, que vai dar ibope, vai gerar um auê. Vamos fabricar aqui uma fantasia a partir de uma intenção que o Palmeiras tinha de contratar o jogador com uma proposta que o Flamengo nem ouviu. Que o Palmeiras estava disposto a pagar 20 milhões de euros, que o Flamengo não vai vender porque não precisa, porque o Flamengo não está com o Pires na mão. Se tivesse com o Pires na mão, venderia até por menos, mas não está. O jogador custou 14 milhões, nem pago foi, porque são parcelas, ainda está pagando esse jogador. De euros, né, Mauro? Né? Só para de deixar euros, claro. 14 milhões de euros, né? Então não é assim, o cara não sai. Agora, o Vampeta pode abrir uma agência digamos assim, de orientação de carreira para os jogadores. A Leila, né? Gestão de carreira. Mas mesmo, eu não quis que eu não tive paciência. Vai lá e arruma uma treta. O Isla roubou uma treta essa semana. Né? Não, ele tá sabendo que já vai dar área, né? O Marinho tá arrumando uma treta no Flamengo. Não, o Marinho não tá. Isso é mais coisa da imprensa que fabrica clique. Ué, eu não vou falar o nome da imprensa. Disseram isso, credibilidade zero. Tá bravo. Isso parte de jornalistas que ficam não diante das câmeras, ficam lá nos bastidores pensando em matérias imundas para caçar clique e botam aquilo no ar. Né? Ontem foi o Marinho. O mesmo lugar que vem. Sempre vem no mesmo lugar. O nascedor é o mesmo. Né? Sempre essas matérias imundas forçando a barra. E aí outros vão na mesma onda. Né? O Marinho não tá. Ele chegou ontem do Flamengo. Paulo Souza vai então o Marinho 25 caras. Aí ele não. Não pode escalar 25 O Pedro dá para arrumar o tumulto. O Marinho não. Se você quiser criar um tipo de celeiro, você vai sempre encontrar em qualquer clube que tenha bons jogadores. Se você quiser, vai encontrar um. O Scarpa ficou quanto tempo na reserva do Palmeiras? O Scarpa chegou no Palmeiras, ele era o líder de assistência do brasileiro no Fluminense 2 anos seguidos. O cara que mais dava passo para gol, ficou na reserva, um tempão. Agora é aproveitado como ala esquerda, nem na posição dele do meio campo, mais perto do gol, ele joga. E ninguém fala que o Scarpa tem que ir embora. O contrato dele está no final, inclusive, está chegando na reta final. Deve renovar com o Palmeiras, acredito. Então, acho que isso foi um momento muito ruim da imprensa esportiva, uma coisa fabricada, essa história do Pedro. Né? Aí tem o tristômetro agora, né? Os caras medem o nível de tristeza. Outro dia o Tita, num jogo do Campeonato Carioca, o ex-jogador Tita, né? Que ficou triste, aí não quis ir à Copa do Mundo de 82, queria jogar no lugar do Zico, aí ele não foi, porque ele estava triste. Né? Essa história ele mandou isso. Não, o Pedro tá triste. Como é que o cara consegue, gente, da cabine, ou sei lá, onde ele tá transmitindo o jogo, do estádio, ou de um tubo, medir o nível de alegria ou tristeza de um ser humano que tá dentro do campo de futebol? É uma coisa impressionante, é uma coisa absolutamente pretensiosa, e isso gera uma celeuma por nada. Eu acho absurdo isso, porque se o Flamengo hoje tem elenco, tem jogadores de nível no banco, é porque trabalhou para isso. O Atlético também tem, o Palmeiras também tem, e pode ter até mais, se a Leila quiser fazer investimentos, o Palmeiras tem bala para isso. Olha lá, porque eu quero mais jogadores. Essa aí foi uma matéria na época da Placar, né? Um tempo depois. Ele não foi, para quem não conhece a história, o Tita era titularíssimo da seleção brasileira do Tele, da Copa de 82, ele não vai à Copa do Mundo, porque ele resolveu que ele queria jogar na posição do Zico. E aí ele não foi, aí o Paulo Isidoro vira o titular da seleção brasileira ali, naquele setor. Ele que jogava. Essa parte da mídia, você acha que pode ser dessa parte que você falou, que pode ser um objetivo de enfraquecer o clima no Flamengo? Eu não sei se o objetivo é esse, mas eu tenho certeza, é o clique sujo. O clique sujo é aquele tudo pelo clique. Eu faço qualquer negócio para ter audiência. Eu fabrico coisas, eu invento coisas, eu crio celeumas, e isso gera o clique. E aí os caras vão lá e clicam, pensa que ele é na rede social, né? E o cara que fica por trás, né? Tem vou até contar aqui uma história, tem um que eu trabalhei com ele, uma vez o site que ele coordenava colocou a seguinte informação: Ibrahimovic no Flamengo, não sei o quê. Eu falei, mas que isso? Não tem nada disso e tal. Não, mas saiu lá na Itália. Eu falei, mas daí? Na Itália tem um monte de fanfarrão também. A imprensa italiana tem vários mentirosos. Né? E os caras já perceberam que clubes brasileiros como o Flamengo, Corinthians, tem muita torcida e gera engajamento. Tem até turco dando notícia do Flamengo hoje em dia. Sério, no Twitter, você deve ter visto. O turco, o cara sabe nada do Flamengo. Tá lá em Istambul. Então tem um monte. Aí o cara coloca lá uma informação lá e aquilo gera engajamento. Então, eles ganham seguidores. Os caras fazem isso. Deliberadamente, né? Aí eu falei, mas por que você está... Não, já checamos aqui que não tem nada. Claro que não tem nada, cara. O Ibrahimovic jogava no Los Angeles. Então o salário dele não é tão alto, mas o que ele ganha de bônus por uma série de outras ações comerciais e tudo, patrocinadores, é um absurdo. Você acha que o Ibra foi jogar nos Estados Unidos por 2 mariolas, um pastel? Ele foi ganhar uma bela de uma grana. Enfim, realmente não tem nada não. Então vai apagar a matéria? Não, deixa lá, claro, tá dando clique. Agora, você conhece o cara, alguém conhece, o público conhece, não conhece. Esse cara fica atrás de uma mesa, meu irmão.
entendeu? Fazendo esse tipo de trabalho. Infelizmente, nossa profissão está infestada desse tipo de gente que faz esse tipo de trabalho. E essa história do Pedro foi isso, uma coisa fabricada, uma coisa que não tem nada, né? Você conversando com pessoas próximas ao jogador, não tem nada. E se ele quiser ficar triste que nem o Tita, então ele que chega, procura a diretoria e fala, olha, eu quero ir embora. Tá bom, então essa multa custa 100 milhões. Alguém vai pagar? Você assinou um contrato, bonitão. E mais, ele já está acostumado a essa reserva. Ele era reserva do Vlahovic lá na Fiorentina. Inclusive, na época, o Vlahovic fazia poucos gols, não estava ainda deslanchando. O Vlahovic é esse que foi para... Isso, É o da pra Juventus, que faz Aí, gol pra caramba. ele era reserva do Vlahovic, tem mais ou menos a mesma idade, né? Aí o Sérvio era o titular e a Fiorentina emprestou ele para o Flamengo. Depois ele não foi titular absoluto naquele ano. Ainda fez 34 jogos. E o Flamengo comprou os direitos federativos dele no ano seguinte, foi 2021. E ele sabia que o titular é o Gabigol e que ele vai ter que brigar para entrar no time, que tem o Bruno Henrique. Ele sempre soube disso. Não é que o cara chegou aqui e deram a ele uma camisa 9 na hora, não, agora vai ser a 21. Ele sempre soube que ele ia ser. E já estava nessa situação. Agora, eu acho bizarro que se discuta o fato do jogador ser reserva quando um clube trabalha para ter elenco. Ele trabalhou para ter elenco. Os grandes clubes do mundo têm elenco, têm bons jogadores no banco. Pegando o gancho do que o Nilson falou há pouco. Então, se o Flamengo trabalhou por isso, o Flamengo sempre foi o time que, a frase cunhada pelo Vampeta, finge que paga, finge que joga, e o Flamengo se expôs a isso. A gente falou de São Paulo, o Flamengo se expôs ao ridículo durante décadas. Então, hoje que o clube tem uma gestão diferente, o clube tem condições, ele tem sim o direito de ter bons jogadores. E o cara que quiser ir embora, quiser trabalhar em outro lugar, que chega uma proposta, vende se quiser. Agora, vender pro Palmeiras. O Palmeiras quer vender o Dudu pro Flamengo? Quer vender o Gustavo Gomes pro Flamengo? Quer vender o Scarpa pro Flamengo? Eu duvido, não vai vender. E não tem que vender. O É um rival Everton. direto. Quer vender o goleiro? O Everton. Né? Vende o Everton pro Flamengo. Tá louco atrás de um goleiro. Não vai querer vender. E faz muito bem. Vai vender logo pro Flamengo? Pro Atlético Mineiro? Não vai. Pode vender para um clube de fora, para um clube de um outro país.